Olá, a importância do perdão na vida das pessoas. Sem o perdão e sem aprender a perdoar, você nunca vai prosperar, você nunca vai ser uma pessoa de sucesso, sabia disso? Porque o perdão é uma raiz e é uma isca que o diabo inventou e criou para atrapalhar a sua vida e fazer você se paralisar, você bloquear. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o pastor Fábio, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular Nova Contagem, e esse é o nosso canal. Se você já é inscrito, curta, compartilhe, dá o like aí. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que mais pessoas possam ver esse vídeo e poder compartilhar também com outras pessoas. Que Deus abençoe o seu dia. Olha, a palavra de Deus, ela diz, olha só, Salmos 86, versículo 5 diz assim: pois é bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que te invocam. O Senhor nosso Deus é um Deus perdoador. Então a primeira coisa que nós precisamos de entender é que o perdão foi criado por Deus, é um instituto criado por Deus para perdão daquelas pessoas que não merecem. É importante você entender isso, porque muitas das vezes você fica falando assim, que olha, eu não vou perdoar fulano de tal, não vou perdoar porque o que ele fez é muito grave, eu vou esperar ele merecer o meu perdão. Olha, saiba que ele nunca vai merecer o seu perdão, e não é para você esperar ele merecer, porque ele não vai merecer. O perdão é para que você libere essa pessoa o mais rápido possível. Perdão tem 4 níveis: o perdão de Deus, que é quando Deus te perdoa de algo que você fez; que é o perdão a si mesmo, quando você também, pessoas que se culpam, pessoas que se condenam, pessoas que ficam chateadas consigo mesmo por ter falhado em algum momento, por ter errado em algumas coisas e não conseguem se perdoar. Isso gera um problema de autoimagem, isso gera um problema que a pessoa se vê como fracassada, se vê como uma pessoa improdutiva, se vê como uma pessoa que não consegue vencer os obstáculos, e aí a pessoa não se perdoa. E nós temos as outras 2 formas de perdoar, que é o perdão ao nosso próximo, quando a pessoa nos fere, nos machuca, e aí nós temos que liberar perdão, mas também quando nós ferimos e ofendemos aquela pessoa ou alguma pessoa, algum familiar, e essa pessoa também tem que nos perdoar. Então são mais esses 2 tipos: o perdão para o próximo e o perdão que o próximo tem para com você. Todas as espécies de perdão são formas libertadoras. O diabo criou a ofensa, né? Eu li um livro uma vez, um livro maravilhoso de John Bevere, que diz que a isca que Satanás coloca para atrapalhar a vida das pessoas é a ofensa. E a Bíblia diz: ai daquele de quem vier a ofensa. Porque quando uma pessoa se sente ofendida, ela bloqueia a sua vida, ela bloqueia o seu convívio, bloqueia as pessoas, a sua mente, atrapalha até de prosperar. Então nós precisamos de aprender a perdoar. A Bíblia diz, né, certa vez o apóstolo Pedro, ele pergunta para Jesus: quantas vezes devemos perdoar? E o Senhor Jesus diz para ele, e ele fala, né, ele pergunta e já induz a resposta: devo perdoar 7 vezes? Aí o Senhor diz: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 no dia. Ou seja, nós temos que perdoar a todo momento e a todos, e a qualquer ofensa. E aí você pode me dizer assim: ah, pastor Fábio, mas o senhor diz isso porque o senhor não sabe o que eu sofri. O senhor me diz isso porque o senhor não sabe porque o que eu estou passando. Olha, foi muito grave, foi uma traição, foi uma ofensa muito grave, foi algo assim que eu não vou perdoar essa pessoa nunca. Olha, deixa eu te contar algumas histórias. Tem uma história aqui isso é uma parábola que é contada. Existia 2 sábios, e um sábio, esses 2 sábios andando, eles viram uma mulher que estava fragilizada, ela tinha sofrido um acidente e ela não poderia caminhar, e ela precisava de ajuda de alguém que a carregasse. Mas aqueles monges, aqueles sábios, eles tinham um voto de não tocar em mulher. E aí um dos monges resolve, mesmo assim, descumprir o seu voto, pegar aquela mulher, colocá-la nas costas e caminhar. E a caminhada durou 1 hora, e durante 1 hora ele carregou aquela mulher nas costas, e ele levou aquela mulher até um local e deixou ela ali para ela ser cuidada. Mas um outro monge a todo momento dizia para ele: você não devia fazer isso, você não devia carregar essa mulher, você é um monge mau, você é um monge que desrespeita os nossos princípios e as nossas regras.
E aí o dia foi passando e toda hora aquele outro monge atormentando o monge que havia carregado a mulher, dizendo: monge mau, você não deveria ter feito isso. E foi o dia inteiro no almoço, no café da tarde, no jantar. E quando eles já estavam dormindo ali, ele falando: monge mau, você não devia ter feito aquilo. Ele disse: feito o quê? Carregado aquela mulher. Ele falou assim: que eu nem sei de que mulher que você está falando, você que está carregando ela até agora. Olha, quantas vezes nós estamos aprisionando as pessoas, carregando as pessoas nas costas, as pessoas que nos feriram, a gente fica carregando ela nas costas. Pare de carregar as pessoas. Sabe por que você não prospera? Sabe por que você não avança? Porque tem pessoas que te feriram, te amarguraram e você aprisionou, e você está carregando essas pessoas. É um fardo, é uma prisão que só te prejudica. O perdão, a falta de perdão é como um copo de veneno que você toma, dizendo assim: eu quero me vingar, eu quero que essa pessoa sofra, mas na verdade você toma esse copo de veneno. Pare com isso, não tome veneno, viva a vida, libere as pessoas. Deixa eu te contar uma história verídica que aconteceu comigo e que eu presenciei. Eu conheci uma família e conheci um senhor que depois ele veio a falecer, e esse senhor, eu sempre havia uma história de que ele tinha abandonado a sua família há mais de 40 anos, que ele havia abandonado a sua família e uma outra mulher que ele tinha, e ele abandonou a mulher, ele abandonou filhos pequenos, filha, eram 4 filhos, e ele abandonou todo mundo e não sabia nem do paradeiro onde estavam essas pessoas. E ele constituiu uma nova família durante esse tempo, outros filhos, mas sempre ficou com essa história engasgada. E aí o fato é que depois que ele veio a falecer, eu fui buscar conhecimento dessa família, essa primeira família que ele teve, que ele abandonou, e eu encontrei esses familiares. Quando eu cheguei na casa dessas pessoas, eu fiquei muito triste, muito abatido, porque eu vi a pobreza instalada, o sofrimento instalado na vida daquela mulher, uma senhorinha de idade, com um olhar sofrido, num barracão muito precário. Eu vi os filhos dela amargurados, revoltados, desesperados, e eu comecei a conversar com eles. E tudo, quando eu falei com eles: olha, sabia que o seu ex-marido faleceu, sabia que conversando com os filhos, sabia que o seu pai faleceu, e eles revoltados, como se fosse ontem que eles tivessem abandonado. E aí na mesma hora veio na minha mente assim: esse pessoal está parado num passado de 40 anos até hoje. Eu sei que o que eles sofreram foi muito grave, eu sei que aconteceu foi muito grave, porém eles tinham que ter tocado a vida deles, eles tinham que ter avançado, eles não poderiam ter parado. A vida deles ficou totalmente paralisada, porque eles não conseguiram perdoar o seu pai, não conseguiram liberar perdão, não conseguiram desenvolver uma vida. E eu vi a amargura, e eu vi a tristeza, e eu orei com essas pessoas, e eu tentava tranquilizá-los, dizendo: olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente não entende as coisas que acontecem, mas o que nós precisamos é de manter o nosso coração limpo, manter a nossa alma limpa e liberar as pessoas. Não fique preso no passado, não fique presa no passado. É hora de você avançar, é hora de você crescer. Mas tem alguém que te feriu, tem alguém que talvez que você feriu, ou talvez você tenha que se perdoar a si mesmo. Se perdoa. Pare de buscar perfeccionismo, pare de buscar ser perfeito em tudo, que ninguém é perfeito. Todos nós somos falhos, somos frágeis, mas passe a olhar para o espelho e olhar uma imagem e semelhança de Deus. E não importa o seu passado, comece tudo de novo, comece a avançar e avance para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus, eu sei que é muito difícil perdoar. Eu sei, meu Pai, que às vezes o orgulho vem, que às vezes a ferida vem, a dor vem, e nós não queremos liberar o perdão, Pai. Mas meu Pai, nos ensina, meu Pai, a perdoarmos, a pedir o perdão ao Senhor, a perdoarmos a nós mesmos e a liberar o perdão para aqueles que nos feriram. Não importamos, meu Pai, se estão certos ou se estamos errados, mas pedir o perdão, olhar para essas pessoas e falar: você me perdoa. E só de você falar isso, vai começar a vir um refrigério na tua alma, vai vir uma alegria no seu interior, e você será transformado
pelo poder redentor do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, faça um excelente dia. Hoje, dia 5 de janeiro, dia da sua vitória. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Que Deus te abençoe. Até amanhã.